Ô, doutor, e qual é a semelhança que você vê aí nas histórias da pandemia? Você vê nessa pandemia atual, por exemplo, tem a galera que fala que o vírus foi criado, a questão da vacina. É uma questão que aconteceu historicamente, essas dúvidas, esses receios? Nossa, é impressionante. A sua pergunta é assim, é maravilhosa. Porque é exatamente isso. Não. A história, ela se repete o tempo todo. É assustador. É assustador. Então, se você pega, não vamos muito longe, vamos voltar um século, quando teve a gripe espanhola. Na gripe espanhola, no começo, se acreditava que era mais um limpa-velhos. Limpa-velhos era o nome e o apelido dela porque ela matava os idosos. Então não se acreditava que fosse um quadro importante. Aí ela apareceu, começou a causar uma mortalidade, começou a assustar a população. Aí a população queria achar um culpado por aquilo. Aí a culpa veio da guerra. Eles achavam que a Primeira Guerra Mundial é que tinha desencadeado aquele vírus novo. Aí a população queria uma solução. Então, na época, a solução era: se eu beber cachaça, o álcool vai matar o vírus. Sim. Se eu fumar tabaco, o ar quente vai matar o vírus. Se eu tomar limão, o ácido vai matar o vírus. Inclusive, nos Estados Unidos, no começo da pandemia, teve gente tomando detergente ou produtos. Isso mesmo. Meu Deus. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que acabaram esses produtos nas mercearias. Como acabou aqui a cloroquina no começo da nossa pandemia. Aí a população queria uma busca de quem pudesse dar a solução. Então, os médicos iam nos jornais, porque naquela época não era tanto trabalho científico, era a opinião do médico mais gabaritado, mais gabaritado. Então eles iam lá e opinavam o que tinha que ser feito. O quinino foi usado naquela época. Acabou os esportes nos Estados Unidos. Aí eles voltaram com os protocolos de segurança, que eram os jogadores de beisebol usando máscara, a plateia usando máscara. Então é assim, e teve a dança das cadeiras. A população estava inconformada porque não se tomava uma solução. Então saiu o secretário de saúde, entrou outro, convidaram o Carlos Chagas, lembra do Carlos Chagas? Sim. Para ser o responsável pelo coordenar o Ministério da Saúde, ele não quis. Então, assim, não precisa ir muito longe, são duas epidemias que a gente vê exatamente a mesma história. Ô, doutor, agora... Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. É impressionante. Se você esse relato tá aqui, foi nos anos 20. E tem todos esses caras lá, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, tem o Pasteur, tem tudo tá aqui nesse livro. Ó, não é um livro, é fácil de ler e você vai gostar muito desse livro. Conta todas... E se você pegar... Porque nesse relato aqui do livro, você está contando uma história que aconteceu há 100 anos atrás. É exatamente a mesma coisa que a gente viu acontecer agora. A política entrou na história, ou seja... População. A humanidade nunca aprende. O ciclo. Ô, doutor, a humanidade nunca aprende. A ciência, é assustador. A ciência evolui, mas o comportamento humano é diferente. Ele se repete. Né? Na hora que você vê a morte chegar perto da sua casa, então aí você quer um culpado, uma solução. No começo da pandemia, a gente culpava os chineses. As pessoas falavam, mas que ideia de comer animal exótico, comer cobra, comer isso, não sei aquilo. Agora a pergunta aqui, indo em conjunto aqui com o Alba. Obrigado. Qual que é o pior vírus que já foi criado em laboratório? O senhor acha que há possibilidades desse que a gente enfrentou aí, ainda está passando, ter sido criado em laboratório? Não, é pouco provável, porque, quer dizer, provável não, é quase impossível, porque na verdade a gente consegue, existe um ramo que rastreia vírus. Certo. Então, quando apareceu aquela SARS de 2003, todo mundo ficou assustado, porque aquele coronavírus, ele matava 10% dos infectados, então era uma coisa monstruosa. A nossa sorte é que a pessoa transmitia o vírus depois da primeira semana, quando ela ficava muito doente. Então deu tempo de você isolar os casos, separar antes deles transmitirem, né? Diferente da Covid, que eu transmito um dia antes de aparecer sintoma. Então o pessoal ficou com muito medo. E apareceram vários estudos pegando morcegos e rastreando a presença de coronavírus. E a gente tem uma quantidade muito grande de coronavírus em morcego. Então a qualquer momento a gente sabia que poderia ter uma mutação de um vírus desse e transmitir para o homem. Porque os vírus de RNA, eles sofrem muita mutação.
E dentro dessa mutação monstruosa, ele pode reconhecer uma outra espécie. Então ele sai do morcego, reconhece a espécie humana e aí ele desencadeia um processo de epidemia na espécie humana, transmitido de homem para homem. Não, só para essa questão aí, tem vírus que já foi criado no laboratório? Qual que é o pior vírus, assim, que a turma vai e já deve ter dado alguma... Você falar arma biológica. Cagadinha. Não, a arma biológica não. A arma biológica teve no passado alguns estudos, alguns países preparavam uma arma biológica. Então, quando o Japão invadiu a Manchúria em 1932, eles criaram um laboratório. Ela é uma unidade 731, se não me engano, em que eles preparavam, eles replicavam bactéria da peste negra, eles replicavam bactéria da cólera, eles soltaram bactérias em algumas cidades para ver a dimensão que ela podia se alastrar. Então, daí e de outros fatos é que a gente tem muito esse receio de vírus criado em laboratório. Toda hora vem se lá em 32 tinha a isso... pulga da bubônica jogaram lá na cidade, né? Isso, eles faziam... Tudo no livrinho. Esse livrinho é bom. História Esse livrinho, ó, show de bola.